Olá amigos, eu estou gravando esse vídeo para vocês, principalmente esse grupo relacionado ao SOS Preces, onde a gente vai usar como foco inicial uma passagem de Jesus falando da necessidade de nascer da água e do Espírito. Eu espero que a gente tenha um bom aproveitamento e que nós tenhamos condições de extrair aquilo que é importante para a nossa prática dentro dessas relações de alívio para aquele que nos procura, da mesma forma que a gente também procura outros e os orientadores espirituais para nos confortar diante das dificuldades que estamos vivenciando no dia a dia no planeta Terra, ok? Inicialmente, nós vamos começar com uma colocação de João, no capítulo 3, no versículo 5, eu vou estar usando o quadro para ficar mais claro, embora vocês estejam vendo o versículo, eu vou estar usando o quadro só para a gente fazer o esquema que a gente precisa para vocês se situarem também. No capítulo 3, no versículo 5, João coloca para nós a seguinte forma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, tá? Então veja, a pessoa não ter acesso ao reino de Deus se não nascer da água e do Espírito é importante, porque foi uma conversa de Jesus com Nicodemos. Então, Nicodemos questiona como pode um homem deste tamanho renascer de novo do ventre de sua mãe. E olha a fala de Jesus: tu és mestre em Israel e não consegue compreender isso? Porque para quem é mestre em Israel, esse entendimento era para ser simples. Ele não é para nós que não somos mestres de nada. Tá claro? E a gente vai aprofundando, vai tentando entender, vai dissecando o que Jesus quis dizer em nascer da água e do Espírito. Então imaginem vocês, para termos acesso ao reino de Deus, é importante termos esse renascimento. Da água é muito mais claro para a gente entender, porque toda pessoa que vai se envolver, todo espírito que vai se envolver com o renascimento, ele precisa passar por esse ambiente líquido, que é o ventre materno. Ao passar pelo ventre materno, é o renascimento pela água, porque é o líquido amniótico, aonde a criança vai ficando envolvida ali até o parto. Então, quando Jesus fala, é importante renascer da água e do Espírito, ele está dizendo para nós o primeiro perfil do nascimento, que é vir pela água, ou seja, o que ele está dizendo? Reencarnação. Então, o próprio Cristo já está colocando para nós a importância da reencarnação. E renascimento do Espírito, o movimento de reencarnar, é importante que haja transformações morais, transformações internas, transformar nas reflexões, transformar nos sentimentos, transformar nas gesticulações, transformar nas relações, nascer do Espírito. Então essa transformação, ela precisa acontecer. Quando Jesus coloca para nós, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água do Espírito, sem transformação não tem acesso ao reino de Deus. E como é difícil fazermos um movimento de não transformarmos, como é difícil fazermos um movimento de transformação sem nascer de novo, por quê? Porque ir e vir, esse movimento de encarnar e desencarnar, é um movimento evolutivo. Então veja bem, no capítulo 6 de Marcos, que eu estou me lembrando aqui, se eu não me engano, no versículo 31, ele coloca para nós assim, olha o que o Cristo diz: havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Ora, quando ele está dizendo que havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, nós podemos entender de duas maneiras. Existem pessoas que estão envolvidas com o seu dia a dia, com as atribulações, com as contas, com o lazer, com as dificuldades, com os problemas, com o salário.
vai e volta e não tem tempo para comer. Ou seja, muitas vezes são aqueles, e eu estou pegando o lado bem material, não tem tempo de cuidar da sua saúde física, não tem tempo de cuidar de uma alimentação saudável, não tem tempo de cuidar da alimentação emocional, que é um encontro saudável com a família, que é um encontro saudável com o lazer. Não tem tempo porque vai e volta. Havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para se alimentar. Quantos de nós estamos fazendo esses atropelos diários? Quantos de nós estamos fazendo? Eu tenho amigos que falam assim, eu agora fui no médico e ele me falou assim que eu não era, me passou o medicamento que não era para eu descuidar da saúde, mas Emerson, eu não gosto de tomar medicamento. Eu acho muito interessante as pessoas que dizem que não gostam de tomar o medicamento por indicação médica. Eu não estou dizendo que é para a gente sair tomando medicamento à torta e à direita. Não é isso não. A pessoa não gosta de tomar medicamento por orientação médica. O que é curioso? Porque medicamento, sabe como é que é, né? Vai fazer mal para o organismo. Mas ela não abre mão do alcoolismo. Mas é só de vez em quando. Mas não abre mão. Não abre mão da gordura. Não abre mão dos enlatados. Não abre mão dos conservantes. Então vocês imaginem. A gente não consegue ter na nossa mesa a alimentação saudável sem o agrotóxico. A não ser a pessoa que já tem dentro da sua casa um pomar, uma horta, tudo frutífero, ela já tem. Então ela vai cuidar da alimentação dela diariamente. Mas a gente compra, já vem com agrotóxico. Você lava, você faz a sua asepsia, mas vai vir. Aí você abre uma lata. Só de você abrir a lata de alguma coisa, já vem cheio de conservante. Então, você imagina bem, na hora que você faz o uso pequeno do álcool, faz o uso do refrigerante, que seja ele açucarado, ou seja ele dietético, ele tem lá os seus transtornos, embora ele nos traz prazer. Mas na hora de vir o medicamento, eu não gosto de tomar remédio. Então veja, quantas vezes a gente vai e volta. Aí você de vez em quando para e toma um suco, sabe o suco caixinha? E ainda está escrito que ele é tantos por cento da fruta. E o que são os outros por cento que não é a fruta? Ou seja, o suco está conservado ali 2, 3 meses naquela caixinha, revestida de alumínio por dentro. Agora vocês imaginem, o suco está conservado ali, a gente toma. Aquilo também não é saudável, mas a gente toma. Então, na hora que vier o medicamento, significa que você tem que cuidar da sua saúde. E não contestar aquilo que a espiritualidade coloca para nós como um instrumento de auxílio para a nossa conquista do bem-estar físico, para buscar o bem-estar espiritual, que é a continuação do versículo. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Eu estou fazendo referência, por enquanto, ao movimento da Terra. Mas quantos de nós desencarnamos e encarnamos? Desencarnamos e encarnamos. A gente vai e volta, e não tem tempo para comer. O que significa isso? Comer isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Comer, digerir, assimilar, aprender o Evangelho do Cristo. É isso. Havia muitos que iam e vinham. Quantos de nós estamos encarnando e desencarnando há séculos, sem nos dedicarmos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, para a gente se alimentar? Então, vocês imaginem, se nós estamos colocando aqui que é necessário nascer da água e do Espírito, imaginem vocês que me veio essa lembrança, quantos de nós estamos fazendo o movimento de cuidar das coisas da terra, descuidar das coisas de Deus. Ora, quando eu cuido das coisas da terra, eu estou nascendo da água. Mas eu não estou cuidando das coisas de Deus, eu não estou nascendo do Espírito. Muitas vezes a gente desencarna envolvido com N dificuldades, embora o conhecimento. Quem coloca isso para nós é Eurípides Barçanufo. Muitos de nós desencarnamos
recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque o amor é uma conquista das nossas relações. Eu não estou falando do amor do Cristo, não. É outra dimensão. Mas o amor que a gente dá conta de colocá-lo em prática nas nossas relações, este amor que a gente pode fazer, a gente fica tão preocupado com as coisas diárias, que a gente, ao desencarnar, estudamos, lemos, aprendemos, divulgamos, mas não fizemos. Não fizemos, então, o renascimento pelo Espírito. Ok? Continuando nesse dissecar do tema, nós vamos ver que em Mateus, no capítulo 5, no versículo 1, porque veja, se é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário que a gente trabalhe com uma palavrinha mágica nas nossas relações que se chama misericórdia. E nós vamos ver a colocação de Jesus, o que ele quer dizer com a misericórdia, mas como que nós estamos lidando com a misericórdia. Por quê? Porque é uma colocação feita nas bem-aventuranças. E aí, vale uma observação, porque na orientação de Jesus, quando João coloca para nós o nascer da água e do Espírito, me lembra a colocação de Gandhi, quando ele tem acesso ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha de Mateus compreende os capítulos 5, 6 e 7. Dos 4 evangelistas, Mateus é que traz o Sermão da Montanha mais completo. Porque Mateus, ele teve a sapiência de registrar coisas enquanto Jesus falava. Mateus, ele termina o evangelho dele por volta do ano 39. E ele escreve em aramaico, que é a língua que Jesus falava. E ele escreveu, ele registrou o evangelho dele em Jerusalém. Já diferencia, todos esses 3 aspectos, já diferencia dos outros 3 evangelistas. Porque o evangelho de Marcos é um evangelho das vivências de Marcos em contato com os discípulos e em contato com Maria. Mais do que Marcos, Lucas teve um contato ainda mais próximo de Maria. E ele anotou coisas que Maria dizia sobre o envolvimento do filho dela com a humanidade. Então, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas é um evangelho de estudos. Marcos, ele acompanhou muito os dizeres dos discípulos, principalmente no convívio dele depois com Paulo. Mas Marcos termina o evangelho dele no ano 44 da era cristã. Lucas termina o evangelho dele no ano 56. Os dois escrevem em grego. Mateus escreveu em aramaico. Os dois escreveram em grego e em Roma. Eles escreveram na Itália. Lá por volta do ano 90 vem o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito também em grego, mas na Grécia, porque João já estava vivendo na Grécia no ocaso da sua vida. Então vocês imaginem bem, dos 4 evangelistas, Mateus e João conviveram com Jesus. João, ele faz um evangelho muito mais envolvido com as emoções, embora ele não deixe detalhes à deriva, mas ele coloca o emocional dele ali. Mateus, ele coloca tudo que ele escutou e depois aquilo que ele foi registrando em contato com os que ele mais tinha de proximidade, que era Pedro, que era Tiago e o próprio João. Tá claro? Então, no primeiro momento, o relato de Mateus, ele traz para a gente mais completude. E aí é interessante nós observarmos que vocês vão se lembrar, para quem leu o livro Paulo e Estevão, quem não leu, essa vai a indicação. Na hora que Gesiel, que Pedro vai denominar Estevão, quando Gesiel está conversando com Pedro, e Pedro dá para ele o nome de Estevão para fugir às perseguições, ele
Pedro fala com ele da chegada do Cristo na terra. Como Gesiel já aguardava, em função dos estudos aprofundados que ele tinha do Velho Testamento, junto do seu pai e da sua irmã Abigail, então, como ele já aguardava, ele pergunta para Pedro: mas não tem nada registrado? Este homem veio e não deixou nada escrito. Pedro fala com ele: só um minuto. Adentra a casa do caminho e volta trazendo os primeiros pergaminhos escritos por Mateus. E ele fala: nós temos aqui os primeiros pergaminhos escritos por Mateus, aonde ele está registrando a vivência do Cristo. Gesiel, ou seja, Estevão, ele começa a devorar aqueles escritos ali. E isso era por volta do ano 35. Então imaginem vocês, ele termina no ano 39. E quando ele vai colocar para nós, iniciar o Sermão da Montanha, neste versículo, ele coloca assim: e Jesus vendo a multidão. Eu quero ficar preso nessa palavrinha antes de iniciar o Sermão da Montanha. Por quê? Porque a observação ela é de Mateus. Ainda não é Jesus que está falando nesse versículo. Ele fala assim: Jesus vendo a multidão, subiu ao monte. Vendo a multidão, nós pensamos aqui duas multidões que a gente tem acesso, é a multidão de encarnado e a multidão de desencarnado. São as duas multidões. Mas quando a gente começa a aprofundar mais, e nós não vamos nos prender na multidão de encarnados e a de desencarnados, a de encarnados porque o número era 2 ou mais. Mas o de desencarnados, nós sabemos que ali no sermão havia em torno de 5.000 pessoas. Mas nós sabemos também outras situações, porque ele estava envolvido com a cidade de Cafarnaum, que era considerada a cidade dos milagres. É ali que Jesus fez a cura da sogra de Pedro. É em Cafarnaum que ele conversou com o centurião e curou o servo do centurião. E ali ele deu a maior, usando o centurião como exemplo, o maior exemplo de fé na terra. É ali que ele colocou para nós o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, quando ele fala havia uma multidão, nós sabemos que é uma multidão de encarnados, uma multidão de desencarnados, mas existem as dificuldades que nós carregamos. A multidão de problemas, a multidão de transtornos, a multidão de mal-estar. Então imaginem vocês que quando ele fala, Jesus vendo a multidão, eu não acredito que Jesus estava vendo a multidão apenas de encarnados, e muito menos a de encarnados e de desencarnados. Porque o olhar de Jesus é muito mais profundo do que o nosso. A gente vê os encarnados, os com vidência aflorada veem desencarnados, talvez não todos no ambiente, mas veem desencarnados. E aqueles que têm uma sensibilidade profunda, que é o caso do Cristo, tinha acesso à divindade, porque quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está falando da perfeita sintonia dele com Deus. Então, ele estava tendo acesso ao estado íntimo da criatura. Está claro isso? E aí, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Entre as diversas orientações, nós vamos ver a colocação dele no versículo 7 desse mesmo capítulo, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Então veja, aí eu volto aqui em João, vocês nem me falaram que está faltando um tio aqui, tá certo? Então eu volto aqui em João. Por quê? Porque quando ele fala nascer da água e do Espírito, nós vamos utilizar mais um versículo quando coloca para nós bem-aventurados os misericordiosos. Porque se eu estou fazendo o movimento de nascer do Espírito, eu tenho que ter misericórdia.
Até, ó, independente da condição, porque Jesus coloca uma lei de ação e reação. Ele fala, bem-aventurados misericordiosos, porque terão misericórdia. Ou seja, então eu sei que eu só terei a partir de eu ser. Eu preciso ser misericordioso. Eu preciso oferecer misericórdia. Eu preciso oferecer. Ah, mas aí vocês estão pensando, o que é misericórdia? Misericórdia é clemência. Misericórdia é uma nova oportunidade. Misericórdia é perdão. Misericórdia tem um significado extremamente amplo. Independente da religião, todas as religiões fazem sempre a colocação de Deus misericordioso. Claro que é refletindo na colocação de Jesus. Então, se eu for misericordioso, eu recebo misericórdia. Se eu não for misericordioso, eu não recebo misericórdia. Tá claro isso? Então veja, a lei é para todos. E aí, isso nos remete à necessidade da gente renascer da água do Espírito. Aprenda a escutar o outro. Aprenda a conviver com o outro. Aprenda a fugir da agressão do outro, entendendo que ele tem uma dificuldade, que ele tem um problema, mas que nós também temos. André Luiz, ele coloca para nós assim: pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Vou repetir. Imaginem vocês essa frase de André Luiz, que, se eu não me engano, está no capítulo 58 do livro Sol nas Almas. Mas olha se isso não tem a ver com a questão da misericórdia. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. Eu vou dizer essa frase, mas eu gostaria que a gente se colocasse também nesse lugar. Não só no outro, se coloca também, para a gente entender como funciona essa relação. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e lutas, problemas e sonhos semelhantes aos teus. Ou seja, se eu tiver essa frase, gente, escreva essa frase num papel e cola na porta da sua geladeira. Quando você for sair de casa de manhã, leia a frase. Por quê? Porque você passa a entender que os outros, eles são iguais a você, não melhores e nem piores. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade. A pessoa nem é um anjo e nem é o demônio. Não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Todo mundo tem dificuldades. Então, leia essa frase quando você for sair de casa. Leia essa frase quando você for fazer o trabalho de orientação espiritual, seja no campo do SOS Prece, seja no campo da campanha do quilo, seja no campo da orientação fraterna, do atendimento fraterno, seja no trabalho do passe, seja no atendimento ao doente, esteja ele na condição de asilado, um idoso, seja ele na condição de institucionalizado, um abrigo, seja aquele diálogo fraterno com os teus pais, com o marido ou com a esposa, com os teus filhos, com o amigo. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos teus. Para mim, essa frase de André Luiz, ela tem esse significado amplo da misericórdia. Por quê? Porque se eu faço esse movimento, eu tenho misericórdia para com o outro porque ele é semelhante a mim. Isso faz com que eu adquira uma transformação pelo Espírito, porque encarnado eu já estou na luta, mas é necessário nascer da água do Espírito. Considerando a multidão de dificuldades que eu trago dentro de mim, uma delas é eu aprender a ser clemente. Tudo bem? Ok. E aí, esse versículo nos remete ao Mateus
no versículo 10. Por que eu estou colocando essas referências? Para que nós depois aprofundemos na pesquisa. Não se contentem com as observações que a gente vai trazendo. Depois vocês aprofundem, discutem no movimento de vocês, assentem, concorda, discorda, não é bem isso, mas façam as avaliações de vocês. Mas olha, por que eu estou trazendo esse para acrescentar dentro do nosso tema? Porque aqui Jesus coloca: bem-aventurados os que sofrem. Tem gente que lê assim: bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Aí vocês estão assim: ué, Emerson, mas é isso que está escrito lá. Não. Bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse por causa da justiça, tem muita gente que suprime essa pequena frase. Então você imagina: bem-aventurados que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Significa o quê? Eu não estou falando da justiça dos homens, porque inúmeras vezes a justiça dos homens ela é injusta. Não é essa justiça que eu estou fazendo referência. Eu estou fazendo referência à justiça divina, mas é aquele bem sofrer. É aquele bem sofrer. Não é aquele que sofre com revolta, não é aquele que sofre com reclamações, não é aquele que sofre indignado, não é aquele que sofre blasfemando, não é aquele que sofre reclamando. Gente, não é esse. Não é esse. É aquele que sofre o bem sofrer. O que é o bem sofrer? O bem sofrer é a consciência de que ele está vivenciando isso porque ele está no movimento da terra, passar pela água, e no movimento do Espírito, de passar pela transformação interior. Então, ele sabe que a dor vai chegar, conforme coloca Emmanuel para nós, para alicerçar esse sofrimento. Emmanuel coloca o quê? Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Ou seja, todo mundo tem dor. Todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem. Ora, mas se todo mundo tem dificuldades, olha como que Emmanuel coloca: poucos sabem enfrentar a dificuldade, sabem enfrentar o problema glorificando a Deus. Por quê? Porque no fundo tem uma lamentação, tem uma reclamação, no fundo tem aquela sensação de não merecer. Todo mundo passa por essa. Mas engraçado, eu sinto que eu não mereço isso que eu estou vivendo, que eu estou pensando. Eu sinto que eu não mereço passar por isso. Você começa a pensar nessas dificuldades. E olha, se estamos aqui, renascendo da água e do Espírito, como que eu vou sentir? Eu não sei a minha história passada, se nós não sabemos. Então, é importante que nós tenhamos condições de passar pela justiça, sim. É a lei. É a lei. Mas passe pela justiça de forma branda. Passe pela justiça de forma equilibrada. Não indignado. Mas e se a gente for injustiçado? O injustiçado hoje, é aquele que ontem também cometeu injustiças. Cometeu injustiças, gente. A injustiça, ela não vai pegar uma pessoa por acaso, sorteou, é bingo. Não, não é isso não. Deus foi lá e fez. Não, gente, isso não existe. Não existe bala perdida. Bala perdida é só para a terra. A bala até achou. Quando vai fazer o exame, na hora que tira lá a bala do corpo, tem até o CPF do sujeito lá. O que eu estou dizendo para vocês? Perdido para nós, achado por Deus. Então, é que a gente aprenda a lidar com o sofrimento. Mas isso está na lei? Está na lei. Mas veja, aí eu quero fazer uma observação para vocês aqui. Sobre essa lei. Por quê? Porque nós temos a lei com justiça, a lei com justiça. E aí eu vou deixar registrado aqui
No centro do quadro, para vocês entenderem, a lei com justiça, ela é implacável. Mas a lei de justiça, com misericórdia, ela é socorro. E o socorro significa amparo. Ou seja, se Jesus coloca para nós, no capítulo 5 de Mateus, ele coloca para a gente, no versículo 10, esse 5 está muito feio, peraí. Se ele coloca para nós no capítulo 5, no versículo 10, bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, por causa da justiça, nós estamos falando da lei. Nós estamos falando aqui, fazendo referência à lei de Deus. A lei de Deus. Eu espero que esse esquemazinho aqui seja claro para vocês que estão nos observando. A lei de Deus, sendo só a justiça sem misericórdia, ela é implacável. Todo mundo passa pela lei, gente. A lei é para todos. Mas a lei de Deus com misericórdia, ela é socorro, ela é amparo. Ela socorre a criatura. Vamos pegar um exemplo? Aquela frase que todo mundo conhece, Deus dá o frio conforme o cobertor. Essa frase para mim é a mais simples para explicar esse movimento aqui. Deus dá o frio conforme o cobertor. Olha o lado implacável, o frio. O frio é para todos. Todo mundo sente frio, todo mundo passa pelo frio, todos. Porém, o cobertor é a misericórdia. O cobertor que é a misericórdia, nem todos têm acesso ao cobertor, mas todos têm acesso à lei. Todos têm acesso à lei. Tá claro? Então, bem-aventurados os que sofrem. Por que bem-aventurados os que sofrem? Porque eles estão debaixo de uma lei. Mas se ele souber vivenciar essa lei de forma equilibrada, de forma tranquila, de forma não blasfemando, não se revoltando, ele sai com tranquilidade desse movimento. Aí vocês estão pensando, sai com tranquilidade como? Ele passa a enfrentar esse movimento com mais equilíbrio, ou seja, esse renascimento pelo Espírito, ele é muito mais saudável. E aí, nós vamos ver aqui o Livro dos Espíritos. Na pergunta de número 167, ele coloca para nós assim: qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente nasce? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Se é da encarnação ou se é da reencarnação. 167. Não. Qual é o objetivo da reencarnação? Não é por que a gente nasce, é por que a gente volta. Entenderam a diferença? Então, por que a gente volta? Lembram quando eu fiz referência a Marcos no capítulo 6, versículo 31? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vocês já notaram que quando eu falo vai e volta, eu falo lá para cima, né? Pode ser para baixo também. Sabe aquelas histórias que a gente já ouviu da igreja, sabe? Já ouviram falando que é negócio de inferno? Ouviram, né? Então, eu falo vai e volta, vai e volta, vai. Mas podemos mudar, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é o que a gente gostaria. Mas qual é o objetivo da reencarnação? Sabe qual é a resposta? Pensem na resposta. Antes de eu responder para vocês, não vai abrir lá e ler não, tá?
Deixa só eu fazer isso igual fiz agora. Não abre para ler, não. Pensem na resposta. Qual é o objetivo da reencarnação? Eu sei que vocês estão pensando evolução, progresso, aprendizado, alicerçamento disso tudo, consolidação, tudo isso, gente, está passando na cabeça de vocês. Ok. Primeira palavra que ele traz para nós. Qual o objetivo da reencarnação? Fechei o livro aqui e é interessante que a gente pegue do jeitinho que está. Primeira palavrinha. Alguém lembrou? Expiação. Primeira palavrinha. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação. O que é expiação, gente? Sofrimento. Aqui, primeiro, expiação. Olha Jesus falando para nós, bem-aventurados os que sofrem. Então, se ele fala bem-aventurados os que sofrem, nós estamos sofrendo de conformidade com aquilo que plantamos, estamos no movimento de colheita, conforme coloca para nós Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, vocês vão lembrar no Velho Testamento, há tempo para plantar e tempo para colher. Então, estamos no movimento agora de expiação. Continuando, aprimoramento progressivo da humanidade, pois sem o que, onde estaria a justiça? Então veja, aprimoramento progressivo. Ainda vai vir o aprimoramento, claro, gente, que vai vir, mas vem o sofrimento acompanhando. Porque nós estamos fazendo esse movimento, tá claro? Ah, mas tem gente que não acredita em nada disso, não concorda. Aí nós vamos lá no capítulo Os Mensageiros. Os Mensageiros, de André Luiz. O segundo livro de André Luiz, no capítulo... Deixa eu separar aqui minha setinha, peraí. Os Mensageiros. No capítulo 22. Este capítulo se chama Os que Dormem. O André Luiz entra no posto de socorro, dirigido por Alfredo, no plano espiritual. Ele entra junto com Aniceto e ele vê o posto de socorro, gente, tem um tamanho, posto de socorro tem um tamanho aproximado de 3 quilômetros. E ele vê ali deitado quase 2.000 espíritos deitados. Quando ele vê esse número de espíritos ali deitado, e ele olha para a expressão facial deles e vê um sono perturbador, a expressão deles se transformava, ele pergunta assim: eles estão dormindo? Sim, mas o sono deles é um sono intranquilo. Mas por que eles estão neste estado? O André pergunta. E ele responde: olha, esses espíritos é aqueles que estavam na terra, que acreditavam em nada, que depois da morte acabou tudo, ou depois da morte era o chamado sono profundo. E agora que eles desencarnaram, eles estão envolvidos com o sono profundo, no qual eles criaram de conformidade com a mentalidade deles. Tudo bem? Então imagina, os que dormem. Quantos de nós estamos adormecidos diante das possibilidades de mudança? Ah, mas todos lá são tratados? Todos são tratados. E aí o Alfredo fala, daqui a pouco vai chegar uma equipe de passistas. Aí chegam 80 passistas. Na hora que chegam os 80 passistas, o Alfredo explica para o André, aqui cada passista pode dar passe em 5 pacientes. Então aqueles 5 que estão próximos ao despertamento tomam passe, além da medicação, da água fluidificada. 5 pacientes. Ou seja, 400 irão tomar passe. Eu não sei se são 1980 espíritos ou 1940, mas está lá, depois vocês vão ter acesso ao capítulo 22. Desse grupo, 400 vão tomar passe.
Desse grupo dos 400, em torno de 280, tem um caldo, uma medicação envolvida com aquele caldo. Desse grupo, 2 levantam e saem correndo. Quando desperta, eles levantam e saem correndo. Aí o André Luiz, ele tem um ímpeto de correr atrás. O Aniceto fala com eles, não, meu filho. O Aniceto dá uma risada junto com o Alfredo. Não precisa de correr, não. Pode deixar. Mas eles vão fugir? Não, mas aqui não tem para onde fugir, não. Aqui não tem para onde fugir. Eles vão voltar. Porque na hora que eles pararem de correr, aí o André questiona-se, mas eles vão parar. Vai, porque todo mundo que está correndo cansa, uma hora para. Na hora que eles pararem de correr, eles vão questionar o que aconteceu, de onde estão vindo. E aí eles vão tomar ciência do que aconteceu com eles, vão vir para o tratamento, vão vir para as medicações. E aí é momento deles estarem abertos. Os que dormem. Mas veja, os que dormem estão recebendo aquilo que plantou, ou seja, qual o objetivo da gente estar reencarnado? Expiação. Se nesse movimento a gente cria mais sofrimento entre eles, eu prefiro não acreditar em nada, nada disso existe, tudo bem, nada disso existe, vai chegar uma hora que eu vou despertar, ainda que seja do outro lado. E aí, o meu movimento aqui na Terra não é atender essa inconsciência. O meu movimento não é esse. O meu, o seu, o nosso movimento é atender a colocação de Jesus no capítulo 5, no versículo 47, que fazeis de especial? Que fazeis de especial? O que você está fazendo na Terra com o potencial que você tem? O que você está fazendo na Terra com as possibilidades que você tem? O que você está fazendo aqui com a saúde que você tem? Com o discernimento, com o sentimento, com o aprimoramento que o mundo te propõe? Que fazeis de especial? Por quê? Porque esse movimento do que fazeis de especial, ele te leva ao movimento original, que é nascer da água e do Espírito. Então, eu gostaria que ficasse claro para vocês, esse movimento te leva ao nascimento da água e do Espírito. Ok? Agora, se esse movimento te leva à água e o Espírito, ele está falando o que para nós? Renovação. Ora, eu preciso renovar para eu não chegar adormecido do outro lado. Eu preciso renovar para eu não criar situações de mal-estar na Terra, como se nada existisse para além daqui. Quando eu faço esse movimento de renovação, eu estou lutando para vencer as dificuldades da expiação, que está colocando no Livro dos Espíritos, com o aprimoramento da humanidade, mas a expiação é individual. Cada um vai ter o seu movimento de dificuldade, um movimento de dor. Eu fazendo esse movimento aqui, eu vou entender o significado da lei. E eu posso passar pela lei, seja com misericórdia, seja sem misericórdia. Qual é a minha escolha? Se eu consigo bater o joelho no chão em humildade, eu não estou colocando o gesto, eu estou colocando em humildade, em aprendizado, em abertura. Se eu consigo, eu aceito a lei com misericórdia. Eu vou receber as dificuldades e eu vou entender que o meu movimento é de socorro. Eu estou sendo socorrido, eu estou sendo amparado diante das dificuldades que eu estou vivendo. Ora, se eu estou debaixo de uma lei, eu vou entender por que sofremos. Por que sofremos? Porque bem-aventurados os que sofrem pela justiça, os que sofrem a injustiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou entender a misericórdia da divindade em ter me prontificado para a terra, me preparado para a terra. Eu vou entender a misericórdia deles, a clemência deles, de eu estar corrigindo enganos passados que não cabe aqui historiar o que a gente andou fazendo lá atrás, mas basta nós observarmos com quem a gente anda,
as coisas que a gente pensa e o que a gente faz, que nós saberemos por onde nós andamos, o que a gente fez e as coisas que a gente pensou lá atrás. Basta nós pensarmos no nosso dia a dia. Ou seja, eu estou debaixo de uma misericórdia. Claro que essa oportunidade que a espiritualidade me dá é exatamente entender da multidão de dificuldades que eu trago aqui dentro. Ou seja, oportunidade de nascer da água e do Espírito. Nascer da água passa pela reencarnação. Nascer do Espírito passa pela renovação. É isso aí. Que Deus nos ajude, nos alimente a todos. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo. Era o que tínhamos para trazer. Até breve, se Deus quiser.